Então, começando, né, aqui, na semana passada a gente terminou configurando as entradas, né, aqui de teclas. Eu tinha percebido que eu tinha escrevido handbrake errado, então depois alterem aí se alguém acabou fazendo igual e escrito handbrake errado também. E uma outra coisa que eu percebi é que o Jeep que eu passei aqui, o carro que eu passei aqui, ele estava com um problema. Então, é só importar esse que eu mandei hoje, nos materiais, aqui nos materiais. É só importar ele. Nem precisa importar os materiais, tá? Na hora de importar, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, quando abrir essa tecla, essa janela, é só colocar aqui para não criar os materiais. E aí depois você vem aqui na pasta na página, nessa página aqui e coloca para os materiais que você já tinha configurado, para não precisar configurar de novo. Deixa eu só falar um negócio aqui, Gustavo, por favor. Pode falar, pode falar. Aquele método de exportação lá tá correto, viu? Esse erro aí foi porque a gente mexeu em outras coisas do arquivo. Aí você não precisa preocupar, não. Ah, sim, Aquele método lá do Blender tá certo. é que eu tinha trocado aqui, ó. Eu tinha trocado, renomeado isso aqui, isso que eu renomeei e tinha exportado errado. Então, era por isso. Tá, mas continuando aqui. Agora, a gente já vai entrar aqui na parte de C++, né? A gente vai criar nosso veículo em C++. Primeiro a gente só vai ter que vir aqui em Settings, Plugins e conferir se o plugin de veículo vai estar ativo, que é esse Physics Vehicles aqui. Ele já vem, provavelmente vai estar ativado por padrão. Tá. Feito isso, é só vir aqui em C++ Classes, no Content Browser, e criar uma nova classe C++. Aqui ele vai aparecer várias classes aqui que a gente pode criar, mas a nossa não está aqui. Então você vai clicar aqui em exibir todas as classes e pesquisar por veículo. Aí é esse Wheeled Vehicle aqui que a gente vai usar. Clique em próximo e aqui eu vou colocar como veículo Pawn. Uma coisa também que, deixa eu até explicar primeiro aqui, eu acho que vai ser melhor, é que igual eu tinha falado, que todos os objetos que podem ser colocados dentro no mundo aqui na Unreal, ele é chamado de Actor. E aí todos os atores que podem ser controlados, eles são os peões, é o pawn. Então, e todos esses atores, ele tem componentes nele. Então, aqui como é Static Mesh, a gente só mexeu aqui com Static Mesh Component, a gente só vai ter esse único componente aqui. Mas quando a gente criar esse nosso veículo, a gente vai ter mais componentes. Então, lá eu vou mostrar melhor, mas é só para ter mais noção disso. Né? Voltando aqui, clicando. E cupom. E aí aqui é clicar para criar. Aqui deve demorar um pouquinho para gerar. E assim que ele gerar, ele vai abrir a IDE já com os dois arquivos que ele vai criar. Ele vai criar o arquivo fonte, né? O veículo.cpp e o arquivo de cabeçalho, que é o .h. Aí ele já abriu, compilou e vai adicionou aqui a classe mais e vai abrir. Uma coisa é que para
a classe C++ aqui na Unreal, você não consegue simplesmente chegar aqui e deletar ela, nem tem a opção aqui, fica até desativada. Se por um acaso, eu criei uma classe C++ errada, você vai ter que rebuildar seu projeto. Então você vai ter que ir lá na pasta do seu projeto, vou mostrar aqui. Basicamente você vai ter que apagar o binaries, basicamente apagar tudo aqui, deixar só essas três pastas, deletar as outras e pode deletar esse .sln também. E aí você vem aqui em botão direito e na verdade, quando você clicar aqui, ele já vai reconstruir para você, mas e aí apagar, né? No caso aqui no código fonte, apagar aqui a classe. Aqui ele já está abrindo aqui o Rider. Tá. Aqui ele vai estar fazendo algumas outras coisas aqui, mas já dá pra gente mexer. Ou não, tá travado. Tá. Primeiramente a gente tem que mexer aqui no nosso ponto H, no header. Aqui a gente vai declarar os nossos componentes. E uma coisa aqui que já dá para perceber, né, para quem já... Eu não vou ensinar tanto a parte de C++, mas já dá para perceber que tem algumas coisas aqui diferentes do comum aí para quem programa em C++. Igual ele criou aqui já o class e esse generated body aqui. Aqui basicamente é uma macro que a Unreal cria para ela saber que é uma classe que você está criando e você pode passar alguns atributos. No nosso caso, como a gente vai estar mexendo com... Acho que aqui ele já até mostra que algumas outras coisas, mas basicamente a gente pode passar algumas configurações. Nesse caso aqui a gente vai precisar passar uma porque a gente vai estar mexendo com o input de teclas, que foi aquilo que a gente configurou. Ele vem até para cá, ó, nesse default input.ini, que aí ele mostra aqui aquelas configurações que a gente fez, né, do handbrake e das outras das outras duas funções, né, que a gente fez. E então a gente vai ter que colocar aqui config igual a game, que essa configuração aqui ela vai permitir que a gente utilize desse default input aqui dentro dessa classe. Feito isso, esse generated body aqui também, né, que eu falei, ele é uma macro que ele vai basicamente você usa para não ter que ficar repetindo o código o tempo todo. Então algumas coisas que é padrão em todas as classes da Unreal, então eles criaram essa generated body aqui para gerar para você sem precisar ter que colocar toda hora. Então, criar aqui primeiro o nosso consultor do veículo. E agora as funções. Aqui a gente vai fazer um override de 3 funções. Eu estou com o código aberto aqui para não ter que ficar digitando. Basicamente essa função aqui, a gente vai usar ela para mapear, pegar aquelas teclas mapeadas e mapear elas com as funções que a gente vai criar. Então, e aí a gente vai pegar esse input component aqui. Essa BegInPlay, no nosso caso aqui, a gente nem vai colocar, acho que a gente não vai colocar nela, mas é uma função que ela vai rodar apenas quando essa classe for spawnada dentro do jogo, ela vai executar essa função. Então, se quiser, às vezes, acertar um atributo e tal, que precisa ser aí logo no início, pode usar essa função.
e tem essa função tick aqui, que ela é a função que o Unreal executa toda hora, em todo frame, né? É a função que é executada o tempo todo, e esse float delta aqui é basicamente o tempo, que ele é em segundos. Feito isso, a gente já pode criar as nossas funções. A gente vai precisar então daquelas... A gente mapeou lá as funções que é move forward, move right e o do handbrake. No caso aqui, então, pode criar a função normal, void move forward e void move right. Esse float val aqui é o valor da entrada. A gente tinha setado lá para o W ser 1 e o S ser -1, e aqui no caso o D ser 1 e o A ser -1. Então, basicamente, esse valor vai ser passado por parâmetro aqui. E no caso do freio de mão, a gente vai criar duas funções. Daria para criar com uma só, mas a gente vai criar uma função para quando pressionar a barra de espaço e uma para quando soltar essa barra de espaço. E além disso, a gente vai precisar de 3 componentes, que é o componente da câmera, um componente de texto que a gente vai usar para renderizar a velocidade do carro, né, para funcionar como velocímetro, e a gente vai precisar de uma variável para guardar o esterçamento da roda, o ângulo de esterçamento da roda, para a gente utilizar lá para gerar o volante. Deixa eu colocar aqui. E aqui já tem outra macro da Unreal, que é o Property. Deixa eu mostrar ela aqui. Basicamente, ela é para passar para o editor algumas declarações para ele saber como que aquela variável deve ser lidada dentro do editor. Então, basicamente, você vai usar ela mais para... Tem alguém perguntando alguma coisa? Foi mal, eu entrei aqui e não tinha mutado. Tá, beleza. Então, é igual aqui, ó. Você pode editar em qualquer lugar, ou tem uma aqui também, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Tem essas tags aqui, ó, igual, tipo, se ele pode ser apenas lido em Blueprint, se ele pode ser lido e escrito em Blueprint, se você pode editar ele em qualquer lugar. Então, tem várias tags que a gente pode usar para ser lidada dentro do editor. Então aqui no caso, e essa categoria aqui é para na hora que a gente estiver lidando lá dentro do editor, ele ficar separado dentro de uma categoria. Como a gente não tem mais de uma coisa aqui, mais de uma coisa dentro de uma categoria, compartilhando da mesma categoria, então acaba que não que vai ficar separado eles lá sozinho, né? Mas se eu, por exemplo, tivesse 2 câmeras, eu poderia colocar outra câmera com a categoria de câmera e ela apareceria lá na mesma categoria. A câmera que eu coloquei para ser editada em qualquer lugar. A velocidade do carro eu coloquei aqui para ser visível apenas visível e lida apenas no Blueprint. E a mesma coisa aqui para a classe, para o ângulo do esterçamento. É uma coisa também que é meio que comum aqui na Unreal, de colocar uma letra para dizer qual que é o tipo daquela variável. Então, se por exemplo você estiver criando um boolean, você vai colocar um B antes, ou etc. Feito isso, basicamente esse header file está bem simplesinho mesmo. E aí a gente pode já começar aqui a fazer a desenvolver o nosso veículo. Primeiro dá para criar por que não quer abrir? Ô Gustavo, Sim. tá ficando com pouca resolução aí a transmissão, não sei se tá para todo mundo, já tem outra pessoa. Acho que pra mim também, mas no caso acho que a internet, né? Pra mim também, eu tô a resolução da transmissão assim tá bem baixa mesmo, não tô conseguindo nem ver as linhas de código. Tenta abrir de novo. Pra mim também. Olha, isso melhorou. Aí foi. Tá. Agora basicamente a gente criar essas funções aqui que a gente declarou aqui no header.
Primeiro a gente pode criar aí o construtor, né? Aqui ele já até aparece algumas aqui. Tá? O construtor. Big play. Deixa eu criar o construtor primeiro e depois eu vou criando as outras. Tá. Aqui no construtor a gente vai, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar colocar o componente de veículo aqui, de movimento do veículo, que eu vou só copiar, é grande, mas aqui agora ele vai mandar eu importar. Não. Aqui. Ele vai incluir esse componente, que é o componente do physics que lida aí com o veículo. Então, aí basicamente ele está criando esse veículo 4W aqui e ele vai pegar aqui o get vehicle movement aqui. Como a gente não vai, eu acho que eu não cheguei a falar, mas aqui dá pra gente criar talvez o nosso veículo todo em C++, ou criar parte dele em C++, criar apenas aquelas funções principais, e depois criar uma blueprint baseada nesse C++ que a gente fez, e aí a gente pode fazer vários casos. Então, por exemplo, se eu tiver num jogo que tem 5 carros, eu posso criar apenas uma classe padrão para eles, e aí depois a gente vai criando aí cada blueprint para cada carro diferente. Então, para não ficar muito longo aqui, eu basicamente ficar copiando e colando código, eu vou fazer dessa maneira. Então, vou fazer algo mais simples e deixar apenas as funções mesmo que o veículo precisa, e aí lá a gente configura, por exemplo, a mesh, a animação e etc. Então, a gente vai ter que colocar esse componente. Além disso, a gente precisa também da câmera. Então, a gente utiliza disso aqui. Ele vai estar criando um subobjeto desse câmera component aqui. Ele tem que importar também. Então, ele já importou. E aqui a gente precisa colocar o local que essa câmera vai ser atachada. Então, aqui a gente pode escolher, talvez, sei lá, o root component ou até mesmo a mesh, que a gente não vai atribuir aqui, mas a gente vai atribuir depois lá em blueprint. Mas isso aqui funciona. E isso daqui eu só vou colocar aqui mais uma coisa, que é basicamente para a câmera não rotacionar junto com o peão. A câmera que a gente vai estar criando aqui vai ser só mesmo no lugar ali na posição do motorista mesmo. Depois disso, a gente precisa criar o outro componente, que é o da velocidade aqui, né, do velocímetro, que primeiro a gente vai ter que importar o material. Esse material aqui ele é da própria Unreal, ele é padrão, que basicamente ele vai estar nessa posição aqui, nesse lugar aqui dentro da Unreal, localizado nesse lugar. E aí a gente vai criar esse material aqui, que vai pegar esse text material.object. Feito isso, a gente vai criar aí o componente do texto. Tem que importar aqui também. Que aí a gente vai criar esse componente. Isso daqui é o nome, tá? Que vai aparecer lá dentro da Unreal. Então, aí pode colocar do jeito que você quiser aí. Mas coloca um nome decente, mas depois aí a gente seta o material do texto, que é aquele material que a gente importou aqui, e coloca também o attachment dele para ser dentro da mesh do veículo. Além disso, a gente tem que colocar aí inicializar aqui o valor do ângulo do encerçamento. Tá, feito isso, criar
agora criar as outras funções. Então, criar essa função aqui de setup player input component. Deixa eu pegar ele aqui. Tá. Ela vai pegar aqui a entrada, né, aqui ela é super porque ela já foi, a gente está só sobrescrevendo essa função. E aí, basicamente, a gente vai estar pegando aqui, usando esse player input component, que ele é a entrada do usuário. E aqui é na byteaxis, que a gente fez lá aqui, né? Vai pegar essas funções aqui, né, que é o axis. E aí, a move forward, que a gente colocou lá, a gente vai... Esse this aqui é para apenas dizer que é nesse objeto, nessa classe, e aí a gente vai colocar na função que a gente vai criar, que é essa move forward aqui. E a mesma coisa para o move right. Aqui no action, aí tem uma mudança, né? Que a gente vai ter esse key event, que aqui é para quando for a tecla for clicada, e que quando ela for solta, também nessa classe, e aí ela vai para aquelas duas funções que a gente vai criar. Vou pegar as duas funções. As 4 funções. Tá. Então, basicamente, aqui a gente vai... quando clicar aqui, por exemplo, no W, ele vai ir para essa função e o valor de parâmetro, que é aquele valor que a gente setou aqui de 1 e menos 1, ele vai passar por esse parâmetro. E aí, dentro desse Get Vehicle Movement Component, que é o componente, a gente vai pegar o componente de movimento do veículo, e aí a gente vai setar aí o throw to input dele, que vai ser o valor que a gente vai passar lá dentro pro parâmetro. Para o move right a mesma coisa, só que aqui muda para que é o steering, né, que é o incessamento. E aí aqui também na parte do espaço, a gente vai colocar aqui para ser true quando clicar e ser false quando a pessoa soltar a barra de espaço. Feito isso, vai faltar as funções stick e begin play. A função begin play a gente vai ter apenas chamando a função pi, então do super, então não vai ter nada nela, porque a gente não vai precisar. E na tick aqui a gente vai ter mais coisas. Eu faltei uma coisa aqui. Precisa colocar. Isso aqui é só para a Unreal se localizar, tá? Isso aqui precisa disso aqui para ter o namespace do logtest. Deixa eu pegar aqui o logtest. Então, eu não vou explicar tanto porque é muita coisa, dá para ver aqui. Para quem quiser saber mais sobre essa parte aqui de mudar os textos e tal, como que o texto vai ser tratado lá dentro da Unreal. Então, aqui está na documentação que ele, basicamente esse logtest aqui vai pegar uma peça localizada do texto e definir... Assim, vai ser difícil de eu explicar aqui, vou mandar no Discord. Aí se alguém quiser dar uma lida melhor, tá aí, para fazer essa parte aí do tratamento do texto. Mas basicamente, primeiro aqui a gente vai pegar aqui a velocidade. Então a gente vai pegar o módulo da velocidade que o veículo está tendo naquele momento. Aí a gente vai pegar o módulo porque a gente não quer ficar mostrando lá o menos quando ele estiver de ré. E multiplicar aqui por 0.036 para transformar para quilômetros por hora. E aqui só passando para inteiro, para não ficar com o número quebrado lá. E aí a gente vai setar aqui, né, o texto no CarSpeed para esse speed format aqui é só um parâmetro. E aí aqui que vai entrar, quando a gente usa essas chaves com o 0 aqui, ele vai pegar o valor que a gente colocou aqui, a variável que a gente colocou aqui, e aí é só colocando para mostrar que é quilômetros por hora. E aqui no steering angle, eu tô pegando aqui o movimento. Esse wheels aqui é porque a gente, nesse componente aqui, a gente tem um array de 4 rodas. Aí eu tô colocando a 0, então para a gente pegar aí o ângulo de cerçamento da roda, então essa roda 0 aqui, ela precisa ser uma roda da frente, porque é ela que vai ter cerçamento. Então eu vou pegar o cerçamento dela e eu vou multiplicar por 3 porque
se eu deixar só o ângulo normal, quando eu for girar o volante, não vai ficar legal, vai girar muito pouco. Então, multiplicando por 3 fica um valor bom. Feito isso, a classe C++ basicamente está pronta. Se você tiver no Rider, é só clicar aqui em Build Solution. E quem tiver no Visual Studio, é só clicar aqui em cima do... Vai ter algo parecido com isso aqui. E aí você clica aqui no botão direito em cima do projeto e coloca para... Vai ter o lugar para você dar o build no projeto. Ou então você vem aqui dentro da Unreal e clica dentro desse Compile aqui. Aqui agora deve demorar um pouquinho, ainda mais que eu tô gravando, mas... E aí começa a compilar essa classe. Alguém tem alguma dúvida aí? Que isso daqui deve demorar um pouco. Fala, boa noite, Gustavo. Eu estava dando aula e aí acabou que eu atrasei um pouco, Beleza. mas só para tentar acompanhar ali, o passo a passo que você fez ali até então, só para pegar ali o raciocínio. O que você fez aí no Eu só passo a criei uma passo? classe C++ e aí eu fui mostrando aqui. Porque não tem como também eu ficar... pra não Ah, não, com ficar repetindo, certeza. eu colei e aí eu fui explicando, né? Mas Então, só para entender, você tem ali, volta ali no Unreal, no editor. Então aí você tem um ambiente que foi discutido na última aula. Sim. Você criou uma classe e essa classe você ajustou, ela é derivada de alguma coisa, ela é Sim, isso eu derivada mostrei, do Paul. do Wheeled Vehicle aqui, né? Que eu mostrei aqui. Então, basicamente é o próximo. Então, ou seja, ela é uma classe filha desse sujeito, sim, né? Sim. Essa classe aqui é filha do Wheeled Vehicle, na verdade, que é o Vehicle Pawn. Não, pera. Do Wheeled Vehicle, que é filho da classe Pawn, que é filho da classe Hector, que é filho da classe Object. Então, você tem aí um monte de herança aí dentro da... É mais no sentido de que isso é importante entender. Vai no ponto H dela ali. É que a gente tá aqui. Isso é. Por que disso? Porque tudo aquilo que você usou ali, que é para setar, aplicar ali os valores de velocidade, de estressamento, etc., você só consegue porque a sua classe, ela é uma filha dessa classe, entendeu? Igual esse... como é que fala? Cadê? Esse Get Vehicle Movement Component aqui, ele tá criado dentro dessa classe aqui, né? Isso, exatamente. Só para o pessoal entender um pouquinho da associação que tem dentro. E aí, é nesse cara aí onde que você instancia ali o mesh? É ali? A gente pode setar ele ponto de aqui, vista do né? código. Dentro do... A gente poderia aqui criar aqui o Get Mesh aqui e setar, né, as coisas. Mas para não ficar aqui eu só copiando e colando código, eu vou fazer isso dentro da Unreal. Então eu vou fazer um veículo mais geralzão que pode ser usado para um monte de veículo diferente. Entendeu? Entendi. Inclusive, tipo, se eu estivesse usando o Chaos, né, que eu falei na última aula que Unreal, que ele tá até falando aqui, né, que o Physics não foi descontinuado e pedindo para você usar o plugin do Chaos, né, só que fazendo com Chaos tava dando errado. Que aí eu fui usar o Physics, lá no Chaos você precisa, por exemplo, você não pode chegar e simplesmente usar esse Wheel 0, não. Primeiro você tem que instanciar ela, colocar o valor, né, o tamanho a quantidade de rosas que vai ter e tal. Aqui ele já terminou, tá, de compilar. Ele já dá o hot reload aqui, se você quiser você pode só dar aqui, ele vai ir rápido. Feito isso, se eu pegar aqui esse ator e eu arrastar, já dá pra ver que ele tem aqui a câmera que a gente criou e o texto aqui na frente, né? Então ele já tem essas duas coisas. E aí eu vou criar então aqui agora
clicando com o botão direito nele, vou criar uma classe blueprint baseado nesse veículo Pawn que a gente criou. Eu vou chamar ele de Jeep Pawn, colocar na pasta do Jeep lá. Tá, vou tentar até fazer devagar para vocês conseguirem acompanhar aí. Primeiramente, quando abrir aqui, a gente precisa setar qual que é a nossa mesh do veículo. Então a gente vem aqui na malha esquelética aqui, clica em mesh, vem em malha esquelética e seleciona o Jeep. Aí ele já vai aparecer aqui, já vai aparecer o Jeep aqui. Feito isso, a gente pode então colocar aqui a posição certa da câmera e do velocímetro. Então eu vou colocar aqui na vista. Na verdade eu tenho que aqui, colocar a altura certa aqui mais ou menos. E aí, tá mais ou menos bom aqui. E aí depois pegar aqui também, selecionar o carro e... Há uma coisa, aqui ele veio ao contrário, né? Então a gente vai ter que mudar a orientação dele. Pera aí, deixa eu... Aqui. O tamanho dele é um tamanho que ficou bom, acho. Foi 0,303 aqui. De tamanho. E aí eu já testei se eu colocar ele bem aqui, hintzinho. Aqui. Se posicionar mais ou menos aqui, ele vai ficar bom na hora que a gente for andar com o veículo aí. Então a gente já coloca esse texto aqui. E aí a gente vai começar agora a configurar aqui o componente aqui do veículo aqui. Primeira coisa, a massa eu pesquisei mais ou menos a massa desse Jeep, então ela é 1 tonelada mais ou menos. Aqui a gente vai estar usando reverse brake, então a ré vai funcionar também como freio e vice-versa. E aqui que entra aquele array lá que a gente configurou, ele já até apareceu aqui, os setups. E aí a gente vai configurar aqui as nossas rodas. Primeiramente a gente tem que criar então a configuração da roda. Cada roda ela precisa ter uma configuração, no caso a gente vai criar duas, que é da... Vou até mostrar aqui, cadê? Né, que são esses dois, essas coisas, essa parte aqui que a gente vai criar aqui agora. Primeiro então a gente tem que criar esse data asset aqui, que é um title config, e aí dentro dele ele vai, e aí depois que a gente criar esse blueprint da roda aqui, a gente vai precisar desse data type. Então a gente vem aqui primeiro aqui no map, miscellaneous, ativo de dados. Aqui a gente vai pesquisar por title config, selecionar. E aí a gente pode colocar aqui Jeep underline data asset aqui, ou lá, will config, title config. Ele a gente não precisa mudar nada não, é só aqui a parte da fricção mesmo, mas não precisa mudar nada. Voltando aqui, a gente pode então dar aqui um mais, create new blueprint, selecionar aqui o veículo e eu vou colocar Jeep underline will underline front. Para criar a da frente. Ela já vai aparecer aqui. Eu posso duplicar ela para fazer a das rodas traseiras. Ô, jovem, deixa eu só... Pera aí que eu não consegui raciocinar. Você criou ali o POM do seu veículo e vinculou o mesh. Sim. Aí ajustou o negócio do texto. Aí, que você criou essa classe aí que é do movimento, isso aí eu não entendi essa parte. Como é que você fez essa transição aí? É que eu vim aqui e criei esse... porque aqui, ó, ele mesmo já fala que você precisa desse data asset aqui, que é o title config, para depois a gente... porque dentro desse blueprint da roda, né, que é esse... Cadê? Aqui, ó. Vehicle will. Você pode vir aqui também criar aqui com blueprint class, all classes, e precisar aqui por vehicle will. Você está criando uma classe ou você está criando um componente? Aqui é uma classe mesmo, aqui é um blueprint. Você pode Perfeito. daria para criar isso também
em C++, mas como não tem função, não tem tanta necessidade. Aí você cria justamente para vincular aquela questão Sim, ali sim, sim. das rodas da frente e as rodas É. traseiras. Aqui a gente vai ter que configurar, no caso desse veículo aqui, ele tem 40 centímetros de raio a roda e 20 centímetros de largura. A massa eu não mudei, não ficou, ficou bom. Aqui o ângulo de cerçamento tá muito alto, 70, dá para colocar em 35, 30, 40, mais ou menos para essa área aí fica bom. Aqui a gente vai selecionar aquele tile config que a gente criou. E isso daqui dá para diminuir um pouco, para não ficar balançando muito, dá para diminuir um pouco aqui. Essa parte aqui da suspensão do veículo, que é o... Então dá para diminuir aqui para... Esses valores aí é porque a engine ela usa isso aí para simular a Para física simular do a física veículo. da suspensão, né? Então, só estou diminuindo aqui Maravilha. porque os valores padrões ficam pulando muito. Basicamente aqui... E aí aqui você já pode dar um compile e save. Agora abre aqui o outro, né, que a gente criou. Se abrir aqui qualquer blueprint, quando você abre assim, ele pode abrir, às vezes, não abre completo, abre só essa parte. Aqui a gente dá pra gente criar, mas é só pegar aqui em Open Full Blueprint. Coloca aqui basicamente as mesmas coisas. Como é roda traseira, ela não tem cerçamento nenhum. Coloca o mesmo site config aqui. Deixa eu só copiar esses... Peraí. Aí fica mais fácil. Tá. E aí dá também o compile save aqui. Que aí ele já vai terminar. Aí volta aqui pro GPPON. E aí aqui agora a gente vai colocar. Ele já até atribuiu, né, que a gente começou criando por aqui. Então eu vou colocar aqui as duas da frente e as duas de trás. Tá. Aqui a gente vai precisar então do nome do osso. Esse nome do osso a gente pode pegar ele aqui dentro do esqueleto, tá? Então aqui tem aqui roda TD, né, de traseira direita, DD de dianteira direita e por assim vai. Então você pode dar aqui também copy select